Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que você esteja bem, não esqueçam de deixar o seu like, fazer um comentário. 1 Reis 6 nos conta que 480 anos depois de Israel deixar o Egito, no quarto ano do reinado do rei Salomão, no mês de Ziv, que é o segundo mês do calendário judaico, iniciam a edificação da casa do Senhor. Versículo 1, a casa tinha 60 côvados de comprimento, o que equivale mais ou menos a 27 metros, pois cada côvado é 45 centímetros, 20 côvados de largura, ou 9 metros, e a sua altura era 30 côvados, ou 13 metros e meio. Versículo 2, o pórtico de entrada, ou lugar coberto da entrada do templo, era de 20 côvados, 9 metros, a largura igual ao do templo. Versículo 3, a casa tinha janelas de lósias, que é uma grade com frestas de madeira para proteger da luz e do calor, através da qual se pode ver de dentro sem ser visto de fora. Há fotos dela na internet, se você tiver curiosidade, procure lá. Havia compartimentos dentro da casa e ao redor, embaixo, tendo grandes vigas para apoiar e sustentar o templo. Versículo 6. Todo o templo era feito com pedras preparadas que eram trazidas e encaixadas umas às outras, evitando que tivesse que usar qualquer instrumento de ferro que pudesse ser ouvido durante a construção. Versículo 7. Imaginem a perfeição com que as pedras eram talhadas, pois elas se encaixavam perfeitamente umas às outras, sem precisar de nenhum ajuste, de nenhuma ferramenta. E para uni-las, eu quero fazer um parênteses aqui para lembrar que Jesus é a pedra viva, eleita por Deus. 1 Pedro 2 diz, chegando-nos a ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entendemos a importância da comunhão entre os irmãos e que uma pedra sozinha não constrói uma casa. Então, cada um de nós, depois de moldados e talhados pelas mãos do Senhor, nós somos unidos umas às outras para edificarmos o reino de Deus nesta terra. Quem rejeita essa pedra, rejeita o Senhor. Mas, voltando ao capítulo que nós estávamos, porque eu não resisto, como eu falei, as coisas só se encaixam se o Novo e o Velho Testamento caminharem juntos. O verso 8 fala das câmaras, que ficavam ao lado direito da casa, onde se chegava por uma escada em formato de caracol. Para se chegar à câmara do meio até a terceira câmara, acredito que sempre estamos dentro dessa casa do Senhor e nós temos sempre que subir se nós quisermos alcançar os degraus mais altos do conhecimento e aprofundamento da palavra. Fazer parte da casa já é muito bom, mas quanto mais nos empenhamos em subir degraus nesta casa, mais perto ficamos de conhecer os segredos do Senhor. Aleluia! Estão escondidos todos em Cristo Jesus. E mais longe que ficamos do pecado, sempre que ao nosso redor está querendo fazer com que nós voltemos ao nosso estágio inicial de pedra bruta que não se encaixa nas paredes da casa que o Senhor quer que edifiquemos. Mas voltando ao texto novamente, o versículo 11 diz que veio a palavra de Salomão dizendo que aquela casa que estava sendo edificada ao Senhor só se manteria em pé se eles andassem nos estatutos do Senhor, se fizessem seus juízos, cumprissem seus juízos, andassem em seus mandamentos, andassem neles. E então o Senhor confirmaria a palavra que falara Davi. Então, como é que a casa, que no caso somos nós, se mantém em pé, se nem ao menos conhecemos os estatutos e as ordenanças? A palavra diz em 1 Coríntios 10:12 que aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E só não vamos cair se nós obedecermos os juízos, os estatutos estabelecidos por Deus. E você só pode obedecê-los se os conhecer. Entende a importância de você conhecer essa palavra para você não pecar contra ela? Ah, mas o Espírito Santo me dirige. Sim, ele te dirige, mas por esta palavra, porque ele mesmo é essa palavra.
Bem, o versículo 13 diz que assim agindo o Senhor habitará no meio dos filhos de Israel e não desamparará o seu povo. Versículo 13. E assim Salomão edificou a casa e a acabou. Versículo 14. As paredes foram cobertas com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu com tábuas de cipreste. Versículo 15. Também edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro até as paredes para o oráculo do Senhor, para o Santo dos Santos. Versículo 16. O templo anterior tinha 40 côvados, versículo 17. Era todo de cedro por dentro, era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, mas não se viam as pedras. E no oráculo, na parte mais interior, colocou a Arca da Aliança, versículo 19. Esse oráculo media 20 côvados de comprimento, que equivale a 9 metros por 20 de largura. O mesmo, todo revestido de ouro puro, inclusive o altar, versículo 20. Toda a casa por dentro era revestida de ouro e por uma cortina diante do tabernáculo, e o revestimento era de ouro, versículo 21. Aqui é importante lembrar que essa cortina foi aquele véu que se rasgou de cima para baixo quando Jesus terminou a sua obra e entregou seu Espírito na cruz. Mateus 27 diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Isso demonstra a separação entre Deus e os homens desaparece e o acesso, o caminho de volta ao Pai estava pronto. E isso foi feito pelo Pai, o que demonstra que a capacidade de ser salvo vem de Deus, por meio de Cristo, que possibilitou esse rasgo no véu, fazendo uma ponte, um caminho que nos permite ir a Deus. Por isso, foi rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus para o homem e não o contrário. A partir dali não habitaria mais Deus em templos feitos por mãos de homens, mas no próprio homem. O pacto da nova aliança é bem superior ao da velha. Por isso, cuide do Espírito Santo com muito zelo, com temor e tremor. Voltando ao texto, ao versículo 23, diz que no oráculo se fizeram 2 querubins de madeira, cada um com 10 côvados e cada asa deles com 5 côvados. E esses 2 querubins estendiam as suas asas sobre a arca e ambos foram revestidos de ouro. Versículo 28. Tudo mais na casa foi revestido de ouro, as portas, os umbrais, os querubins, as flores, os fundamentos da casa foram todos colocados no mês de Ziv, que significa luz ou brilho. É um mês de primavera, de 29 dias, geralmente abril ou maio do nosso calendário. O mês de colocação dos fundamentos da casa do Senhor foram o mesmo, Ziv. Na Primeira Reis diz isso, no mês de Bul também diz que Salomão terminou a casa em 7 anos. É curioso esse tempo que Salomão levou, o número de dias que a Bíblia narra que Deus terminou toda a sua obra de fazer na terra. É o mesmo número. Salomão cumpre o papel que Deus exigira para ele. Cumpriu o propósito de edificar a casa do Senhor, conforme havia sido profetizado que faria, e fez com excelência, sabedoria, muito zelo e amor. Essa é a maneira que Deus espera que nós cumpramos também o nosso propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de Deus para a sua vida, busque encontrar suas respostas e aquilo que vier à sua mão para fazer, faça como Salomão, edifique uma casa para o Senhor, busque as melhores pedras, a melhor madeira, os melhores artífices, os melhores ourives, termine-a com perfeição no tempo que o Senhor determinar que você faça. Cada um de nós, salvos por Cristo, temos uma função, um ministério, uma obra que nós possamos fazê-la diligentemente, com muito amor, com obediência, para que nunca desistamos da carreira que nos foi proposta. Avance em seu propósito, cumpra-se o ministério na casa do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele fale poderosamente com você nesse capítulo e que você comece a construir com muita sabedoria e com muita reverência a casa que o Senhor nos propôs que fosse construída. Aleluia, um abraço em Cristo Jesus, voltamos amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.